Olá amigos, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um tema bastante importante que seria a relação dos distúrbios psíquicos nos pacientes portadores de HIV. Então esse tema hoje se torna bastante importante, que hoje nós temos uma população portadora do vírus HIV, que seria o vírus da doença AIDS, em número bastante grande e com uma certa volta ao crescimento do número de casos novos. Então falar sobre esse tema é importante, até porque os pacientes portadores, eles muitas vezes, a despeito do diagnóstico em si, eles têm uma série de situações que envolvem seu psiquismo. Então, pacientes portadores muitas vezes de quadros de ansiedade bastante intensos, pacientes que têm quadros de depressão, pacientes com distúrbios outros, como o caso de transtorno bipolar, quadros fóbicos, quadros de outras doenças psíquicas que têm uma repercussão muito grande. Então devemos lembrar que essa população muitas vezes está desassistida de um aspecto psicológico, de um aspecto psicoterapêutico que merece uma atenção especial e que muitas vezes é negligenciada. Então essas pacientes muitas vezes, a despeito da situação então clínica, no próprio tratamento que envolve esse quadro, na presença aí do uso dos famosos coquetéis antivirais, você também tem a possibilidade de surgimento de reações que vão envolver o quadro psíquico do paciente, a respeito não somente do próprio quadro clínico, mas também da presença dos medicamentos. Independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o paciente como um todo, ele deve ser vislumbrado de todas as condições que dê uma melhora da sua qualidade de saúde e também a sua qualidade de interação social. Então, trazer o paciente a discussão de todas as variáveis que acabam influenciando o seu comportamento no dia a dia, a sua condição de saúde e que vai restabelecer, na maioria das vezes, uma condição de maior imunidade para esse paciente, é bem-vindo. Então, falar sobre o dia a dia do paciente portador de HIV de uma maneira mais ampla, trazendo a discussão, inclusive, outros profissionais, não só os médicos, mas também os psicólogos, os terapeutas de uma maneira geral, que pode agregar valor à atenção à saúde do paciente portador de HIV e também a inclusão de mudanças também de comportamento. Muitos desses comportamentos atrelados à mudança de hábitos físicos, no comportamento de atividade física regular, uma alimentação muito mais saudável, que envolva também o aumento da sua imunidade, da sua condição de nutrição, que realmente vai repercutir sobre a qualidade de vida global do paciente. Nesse caso, inclusive das doenças psíquicas, nós temos a mesma referência dessas mudanças de hábitos, também influenciando a qualidade de saúde mental. Então, é muito importante que a gente discuta o dia a dia do paciente portador de HIV de uma maneira bastante ampla. Então, no seu psiquismo, realmente, ele tem um papel bastante modificado na maioria das vezes, até porque ainda hoje nós temos algumas situações em que o paciente é estigmatizado em alguns grupos. A gente tem relatos de muitos pacientes que acabam sendo bastante influenciados pelas suas realidades, inclusive na realidade familiar, que ainda muitas vezes não está com uma adequação para receber esse paciente, e também outros circuitos sociais. Então a gente tem que lembrar que esse paciente tem que ter um suporte emocional, um suporte psicológico bastante firme para que a gente consiga levar a sua condição de saúde global melhor. Então eu falei um pouquinho sobre isso, porque é um tema que tem sido trazido para a gente a nível não só de consultório, sobre muitas pessoas inclusive indagando sobre esse tema, até porque a abordagem desses casos tem sido cada vez maior. Então, eu estou à disposição de vocês para discutir mais detalhes sobre esse tema e nós vamos estar explorando isso nos próximos programas. Um abraço a todos.